Seu Djalma, Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe a todos que estiverem ao vivo e todos que estiverem assistindo pela gravação. Deus abençoe, dona Raquel, Deus abençoe a todos que estiverem ao vivo. Deus abençoe esse propósito, que quanto mais nós nos inclinamos para ouvir a voz de Deus, claro que através da palavra, não através do homem, o que nós fazemos é apenas uma iniciativa de espalhar essa direção que Deus nos deu. É um propósito que, graças a Deus, tem ajudado aqueles que querem, aqueles que desejam mais de Deus. Independente de sua denominação, independente de religião, você é amigo católico, você é amigo espírita, que quer ver Deus, quer encontrar uma direção para a sua vida, o único meio de você achar Deus é através da palavra, da meditação constante. E hoje a palavra é no livro de Salmos, capítulo 29. Salmos, capítulo 29, versículo base da folha, essa folha que nós imprimimos, essa folha que nós colocamos como marcação da palavra no mês de agosto. Salmos 29, versículo 3 e 5. Mas nós vamos ler o versículo todo. Antes eu queria aqui fazer uma oração para Deus abençoar a nossa vida. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que a Tua palavra venha nos fortalecer. Meu Pai, nesse pouco tempo que nós estamos aqui unidos, meu Pai, meu Deus, buscando ouvir a Tua voz. Porque se o Senhor não falar conosco, como que nós teremos a direção? Só o Senhor é que pode nos guiar, meu Deus. Só o Senhor é que pode nos salvar. Então, fala, Senhor, com cada um de nós através da Sua santa palavra. Desperta a nossa fé para que possamos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra hoje é Salmo 29. Salmo 29. Salmo de Davi. Ele diz assim: louvor à majestade divina. Olha que forte isso que essa palavra diz. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Versículo 3. Ele diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Já começa falando da voz do Senhor, né? O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Aí versículo 4, ele diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Isso é muito forte. Aqui no versículo 4, ele fala a respeito da voz do Senhor. Deus abençoe, Iago. A voz do Senhor é poderosa. Olha que forte isso. E ela é tão poderosa que quando uma pessoa ela ouve a voz do Senhor, quando ela ouve Deus falar com ela, para ela sair daquela situação, daquele pecado, da mentira, quando ela ouve a voz de Deus falar com ela, para ela mudar aquilo que ela está fazendo que não agrada a Deus, ela obedece. É como a influência do pai nessa terra sobre o filho, quando o filho obedece, que o pai fala: meu filho, não faz isso, e o filho obedece. Muito mais o poder da voz de Deus sobre a vida da pessoa que ouve essa voz. E hoje o melhor meio para que eu, a senhora, o Senhor, venhamos ouvir a voz de Deus é através da palavra. Pastor, eu quero ouvir Deus falar comigo. É através da palavra. É uma entrega constante. É uma entrega constante. Quando eu comentei na live de ontem, eu comentei sobre o que Deus falou para Josué. Ele disse para Josué: Josué, não cesse de falar
desse livro da lei, medita nele dia e noite, para que seja bem-sucedido por onde quer que andar. O que deu força a Josué? Duas coisas que deu força a Josué. A voz de Deus que falou com ele e a palavra de Deus. Eu posso colocar a Bíblia, o Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela foi colocada na forma da Bíblia. A Bíblia é como se fosse a voz de Deus encarnada aqui, deixada para nós. Uma preciosidade, uma direção de Deus, que uma vez que a pessoa ela busca ouvir Deus falar através da palavra, então ela tem paz, ela tem força. Já foi comprovado por pesquisadores o benefício e o bom efeito que meditar na palavra causa ao ser humano. Porque não é uma palavra normal, humana, é uma direção de Deus. É uma direção de Deus. Como aqui no versículo 4 fala: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Aí olha o que ele diz no versículo 5. Deus abençoe, Dona Rose. E diz assim no versículo 5: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Está vendo que forte? Como que a voz de Deus tem um poder. Aqui ele fala: a voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor tem o poder de quebrar qualquer problema que se levantar contra a sua vida. A voz de Deus é como se, por exemplo, você está precisando muito que algo bom aconteça ou que um problema se resolva. Se Deus falar agora acontece. Porque esse é o poder da voz de Deus. É claro que, pastor, então por que Deus não fala algo para que resolva o meu problema? E aí é algo que depende muito da sua comunhão com Deus. E tem coisas que Deus não vai falar, tem coisas que Deus não vai resolver, tem coisas que é para a pessoa resolver. Tem coisas que é para a pessoa fazer. Então Deus não vai fazer. Então Deus, ele dá a direção, principalmente através da palavra. Como ele diz aqui no versículo 6, ele fala assim, ele faz, Salmos 29, versículo 6, abre aí na sua Bíblia. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um garrote selvagem. Versículo 7, ele diz assim: a voz do Senhor lança chamas de fogo. Isso é muito forte. Muito forte. A voz do Senhor lança chamas de fogo. Então, quando nós oramos e pedimos para Deus enviar fogo, enviar o poder dele para que o mal seja arrancado, é uma palavra que Deus dá. Uma palavra da voz de Deus. E esse fogo, nós podemos, se você lembrar da palavra que fala dos discípulos a caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus falava com os discípulos e partiu ali o pão, consagrou e eles comeram, e ali eles lembraram, eles voltaram, abriram seus olhos, que eles não viam que era Jesus que havia ressuscitado, e um dos discípulos fala: quando ele falava, nos ardia o coração. Olha que forte. Quando ele nos pregava a respeito de Moisés, os discípulos estavam saindo tristes no caminho de Emaús, porque Jesus havia morrido e ainda não havia ressuscitado. E eles, em vez de guardarem ali a obediência, permanecerem em Jerusalém, eles foram embora a caminho de Emaús. E o Senhor Jesus foi resgatando os discípulos que tinham se perdido. E quando o Senhor Jesus pregava para eles, porque estavam tristes, que Jesus havia morrido, mas havia uma profecia que dizia que ele ia morrer. O Senhor Jesus falou: eu vou morrer, quando o Filho do Homem for levantado, vou morrer e vou ressuscitar. E mesmo assim, eles ficaram tristes. E o Senhor Jesus, resgatando eles ali, pregava para ele. Olha que forte. O Senhor Jesus pregava as Escrituras para eles. E eles dizem que
que quando ele pregava, lhes ardia o coração. Porque a palavra de Deus é uma chama que faz a pessoa acender. Quando a pessoa crê na palavra, ela crê na palavra de Deus, dentro dela arde a certeza que Deus é fiel. O que nos faz ter a certeza? A palavra. A palavra é fiel. Você que já teve a experiência de ler a palavra e ela se cumprir na sua vida, você sabe o que eu estou falando. Muito importante que eu, a senhora, o Senhor, venha crer na palavra. E no versículo 7 ele diz: a voz do Senhor lança chamas de fogo. Versículo 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Versículo 9. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. Isso é muito forte. Então, aqui tem vários trechos falando. Deus abençoe seu Claudinei. Tem vários trechos falando da voz de Deus. E às vezes a pessoa, dependente da denominação dela, ou do seu cargo, ou do seu título dentro da igreja, ou até mesmo a religião dela, quando a pessoa ela se preocupa com as coisas mais desse mundo aparente, com as coisas materiais, ela acaba deixando um pouco de ouvir. Ela não ouve mais a voz de Deus como ela deveria ouvir. Deus abençoe, seu Michel. Então, quando eu me inclino à palavra, eu medito e eu quero que Deus fale comigo. Às vezes eu falei em outras lives a respeito da voz de Deus, que é muito bom você ter um pastor, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ali para poder te dar uma orientação, falar com você, vai nesse caminho aqui, você vai vencer, é muito bom. Mas ninguém melhor do que o próprio Deus, a palavra de Deus, falando com você o que você tem que fazer, qual atitude você tem que tomar. É muito importante que você entregue a sua vida a Ele, confiando nele. E ele diz aqui no versículo 10, olha que forte isso. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. Versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa seu povo com paz. Isso é muito forte. E nós vamos nos preparar. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração da meia-noite. E essa oração vai abençoar muito a sua vida. Que orar comigo agora, que está aí. E você não está aqui por causa da pessoa em si. Como eu falei, nós somos pequenos. Nós não somos nada. Não somos famosos. Mas temos um propósito. Abençoar. E você que está assistindo essa gravação, e eu queria aqui fazer um apelo a você que está afastado, você que não ora mais, não jejua, você não sabe o que é fazer um jejum para se consagrar, talvez há muito tempo. Você não tem mais tido aquela experiência com a voz de Deus. Eu estava lendo outro dia o livro de Atos, se você quiser meditar depois em Atos, ali você vê vários momentos do Senhor falando com Paulo, Deus falando com Paulo. E quando a gente lê a história de Paulo, ele começou como um perseguidor dos cristãos. Ele mesmo, ele não foi os fariseus que chamou ele, não. Ele pediu cartas para poder prender os cristãos. E quando o Senhor Jesus apareceu para ele, ele ouviu a voz: Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Porque quando ele estava perseguindo aos cristãos, ele estava perseguindo ao próprio Deus. Porque nós temos, aqueles que têm comunhão com Deus, têm essa ligação com Deus. Por exemplo, você que vive uma vida com Deus e as pessoas ou alguém se levanta contra você, ela está se levantando contra o próprio Deus. Porque você é uma pessoa ligada a Deus. E é claro que Deus vai agir. Deus não vai deixar passar.
A voz de Deus, que é fogo consumidor, vai agir. Você não precisa nem falar, ó Deus, visita essa pessoa, você não necessita. Não que você não precise orar, você pode orar, devemos orar, para que Deus nos livre do mal, da praga, da inveja, da maldição, da perturbação, da afronta do mal contra a nossa vida, daqueles que desejam o nosso mal, que nós não sabemos. Às vezes a pessoa ri para você e ela deseja o seu mal. Às vezes ela te dá tchau sorrindo, dentro dela ela não quer o seu bem. Infelizmente isso acontece, mas não é a preocupação que você deve ter. Você deve olhar para Jesus, para o autor e consumador da sua fé. Como diz aqui no versículo 11, Salmos 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa seu povo com paz. Isso é muito verdade. Quem serve a esse Deus tem paz. Quem serve a esse Deus tem força. Deus abençoa. Então não deixe nada nem ninguém te afastar de Deus. Ao longo dessa caminhada, são 26 anos fazendo a obra, a gente encontra pessoas, muitas pessoas. Todo dia eu encontro pessoas que se afastaram, eram pastores, missionários, obreiros, ex-membros da igreja, ex-pastores, que desanimaram. E não estou aqui julgando, não estou aqui criticando, porque quem somos nós? Por eu estar firme com Deus, orando, jejuando, pregando Jesus, não me faz melhor do que ninguém. Eu estar aqui fazendo lives não me torna melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que aquele que não está fazendo, do que aquele que está fraco, que está caído. Não. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos filhos do único Deus. E o propósito dessa live é ajudar, como a oração que vamos fazer agora à meia-noite, é ajudar uns aos outros, é fortalecer uns aos outros. E que essa mensagem gravada possa chegar a alguém que está sem ouvir a voz de Deus. Ela se afastou, está vivendo numa vida que não é para ela, está fazendo coisas que não é para ela, está sentindo prazeres que não é um prazer que Deus quer para a vida dela. Porque o prazer maior de Deus para a nossa vida é a certeza da nossa salvação. É o que nós buscamos todos os dias. É uma preocupação que a senhora e o senhor tem que ter todos os dias. É a preocupação para onde vai a sua alma. Para onde vai a sua alma. É algo que você tem que se preocupar. Se você tem dentro de você a certeza da tua salvação. Se você tem a certeza que agora, se você partir dessa terra, que a morte é uma coisa que nós não podemos dizer qual dia vamos morrer. Nós não sabemos. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, a qualquer momento, a morte ela vai chegar. E a certeza que nós temos que ter é a certeza da nossa salvação. Pastor, eu não tenho a certeza da minha salvação, não sei se eu vou para o céu. Eu posso dizer que se você não tem certeza, que a certeza vem pela fé, claro, mas a fé tem obras. Como o Tiago diz, né? Que a fé sem obras ela é morta. Então, a fé que me dá a certeza da minha salvação é a mesma fé que me deu força para largar o pecado. É a mesma fé que me deu força para não cometer os erros que a minha carne quer. Não viver no pecado que a minha carne quer. Então, a fé que me dá a certeza da salvação é a mesma fé que me deu força para assumir Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma. E é algo que, por mais que você encontre pessoas que não creiam que a salvação é por meio dele, você deve orar por essas pessoas, porque só ele pode salvar. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só o Senhor Jesus pode salvar. E hoje no mundo nós temos uma batalha espiritual, onde o mal tem tentado cegar muitas pessoas. Você vê que hoje no mundo existe uma confusão, eu posso colocar como uma confusão de muitas informações, muitas religiões, para que as pessoas tenham dificuldade de chegar à verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eu convido a todos a meditarem na palavra, orar, buscar Jesus, porque ele vai se manifestar. Assim como ele apareceu para Paulo,
e Paulo ouviu a voz, ele vai aparecer para qualquer pessoa que buscá-lo, que falar com ele, que pedir a ele a luz e a direção. E aqui nós vamos fazer agora a oração da meia-noite. Eu te convido a orar comigo, você aí na sua casa, no seu trabalho. Pastor, mas eu estou orando em um outro horário. Não tem problema, você pode estar orando junto comigo em outro horário, mas essa oração vai tocar na sua vida, vai te abençoar, vai te fortalecer. Se você quiser aí apresentar para Deus um copo com água, uma peça de roupa, fique à vontade do seu familiar. Tenho certeza que Deus vai iluminar e vai te abençoar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, eu entro em Tua santa presença aqui nesse momento. E o Senhor sabe, meu Pai, que nós estamos aqui na fé, Senhor, seguindo o propósito que o Senhor colocou dentro de nós, para nos dedicarmos a ouvir a Tua voz. Meu Pai, que esse mês, meu Pai, que todos os dias temos clamado, orado, a Tua voz aumente em nossas vidas. A Tua voz aumente na nossa consciência. Meu Pai, tem pessoas aí fora que têm se inclinado a uma voz que manda ela mentir, manda ela, meu Pai, se entregar ao vício, manda ela se entregar à prostituição. Uma voz que manda ela se cortar. Meu Deus, tem pessoas que ouvem uma voz que fala para ela, se corta que essa dor que você está sentindo vai passar. É isso que essa voz fala, para ela se mutilar. Ela tem crise de ansiedade, Senhor. Ela fica com crise de ansiedade. Ela tem depressão profunda. Ela não tem prazer em se arrumar, em se alimentar, porque ela ouve uma voz dizendo para ela tirar a própria vida. Ou ela ouve uma voz falando para ela tirar a vida de alguém. Senhor, eu não sei qual é a luta que essa pessoa está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor não é cego. O Senhor não é surdo, não é mudo. O Senhor me permitiu realizar essas lives, fazer essa oração, e eu tenho a certeza que o Senhor visita essa pessoa nesse momento, que tem enfrentado uma angústia dentro da casa dela, no relacionamento dela. Na igreja que ela congrega, ela talvez está sem paz, ela tem sido perseguida, afrontada. Aonde ela está, Senhor, ela tem sofrido, ela sente um vazio. Meu Pai, envia a Tua luz, eu estendo aqui as minhas mãos, Senhor. Meu Pai, eu estendo aqui as minhas mãos. O Senhor nos mandou orar uns pelos outros, meu Pai. E eu oro pela vida desses amigos, Senhor, que estão, meu Pai, ao vivo aqui na live, meu Pai, e os que estão assistindo pela vídeo, sejam tocados pelo Teu poder, pela Tua poderosa mão, e recebam paz, recebam saúde, recebam livramento, recebam a manifestação do Teu poder, meu Pai. Meu Deus, que o anjo do Senhor se acampe ao redor dela, dando a ela livramento, dando a ela proteção, e que tudo para ela venha dar certo. Meu Deus, que a Tua voz em nossas vidas venha crescer. Fala conosco, Espírito Santo. Nos guia como o Senhor guiou os Teus servos no passado. Nos guia para que não venhamos tomar decisões erradas, para que não venhamos entrar em situações que venham nos prejudicar, mas que os nossos caminhos sejam guiados pela Tua voz, pelo Teu Espírito. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Abençoa essa água que ela apresenta ao Senhor, abençoa essa roupa do familiar, visita os familiares que estão internados, enfermos, os que estão no presídio, na cadeia. Meu Pai, dá livramento. Nós entregamos a tudo em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a todos. Fique firme na voz de Deus, ouvindo a voz de Deus através da palavra. Tenho certeza que tudo para você vai dar certo. Deus abençoe a todos. Forte abraço.